Olá, meus queridos, paz seja convosco. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 6. Descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Amrão e Izar e Hebron e Uziel. E os filhos de Amrão, Arão e Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias e Finéias gerou a Abissua. E Abissua gerou a Buque e Buque gerou a Uzi. E Uzi gerou a Zeraías e Zeraías gerou a Meraiote. E Meraiote gerou a Amarias e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas, e Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. E Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio na casa de Salomão, na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadak, e Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libine e Simei. E os filhos de Coate, Amrão e Izar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, Ali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gerson, Libine, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeoaterai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libine, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías,
filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quisse, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos queimavam perfume sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso para toda a obra do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas, e estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os seus arrabaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, e aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Libina, e os seus arrabaldes, e Jatir, e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Ilém, e os seus arrabaldes, e Debir, e os seus arrabaldes, e Assã, e os seus arrabaldes, e Bet-Semes, e os seus arrabaldes, e da tribo de Benjamim, Geba, e os seus arrabaldes, e Alemete, e os seus arrabaldes, e Anátole, e os seus arrabaldes, todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família da tribo, da meia tribo, metade de Manassés, por sorte, tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar e da tribo de Aser, e da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés, em Bassã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gate e da tribo de Zebulon, por sorte tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes. E deram-lhes por sorte estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, às quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo se lhes deram da tribo de Efraim. Porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gézer e os seus arrabaldes, e Joquimeão e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Bileão e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã, em Bassã, e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes, e da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrabaldes, e Daberate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes, e da tribo de Aser, Massal e os seus arrabaldes, e Abidom e os seus arrabaldes, e o Coque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes, em Galileia, e os seus arrabaldes, e Amon e os seus arrabaldes, e Kiriataim e os seus arrabaldes, os que ficaram dos filhos de Merari. Da tribo de Zebulon tiveram a
Rimono e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes, e da além do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto, e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes, e Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes, e da tribo de Gate, Ramote em Gileade e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, e Jazer e os seus arrabaldes. Fim do capítulo 6. Irmãos, este capítulo com 81 versículos, ele fala sobre a tribo de Levi. E quem eram os levitas? Os levitas foram aqueles que receberam funções no sacerdócio e também para que eles viessem cuidar do tabernáculo e posteriormente do templo que foi construído por Salomão. Então este capítulo ele nos traz estas divisões, são 4 grandes divisões. Do primeiro versículo até o 30 fala dos descendentes de Levi, que no entanto há uma ênfase a respeito daqueles que foram levantados por Davi para que tivesse cânticos, não é verdade? E também há uma ênfase para aqueles que foram levantados por Salomão para fazer as obras, né? O que deveria ser feito no templo. Então, do versículo 1 ao versículo 30, fala da descendência de Levi. Do 31 ao 48, fala da ordem de quem trabalhava como cantores no santuário. Do 49 ao 53, eram a lista dos diferentes sumos sacerdotes, porque os sacerdotes, eles provinham da tribo de Levi. Do 54 ao 81, já fala das cidades aonde eles viveram, porque em todas as tribos foram dadas algumas cidades para os levitas. A tribo de Levi não teve uma cidade específica, não teve uma região específica para ela. Por exemplo, a tribo de Ruben, né, de Judá e a meia tribo de Manassés, que ficaram, né, antes de passar o Jordão, eles não herdaram a terra, não herdaram Canaã. Eles eram uma região e cada uma dessas tribos tinham as suas cidades, como também as outras tribos. E aqui nós lemos que em todas as tribos haviam cidades que eram habitadas pelos levitas. Ou seja, os levitas estavam em todo o território de Israel. Eles estavam distribuídos ali naquele meio. E o que nós podemos tirar disso? É que os levitas, eles foram levantados como um povo escolhido para louvor e adoração a Deus. Eles foram levantados para que através deles houvesse o louvor, para que através deles houvesse o cuidado primeiro foi o tabernáculo, depois com o templo. Eles foram escolhidos para que eles pudessem falar com Deus e receber de Deus. Então os levitas, eles tinham um papel muito importante a respeito disso. E era importante que eles estivessem em todo o território de Israel. Por quê? Porque estando em todo o território de Israel, não faltaria adoradores ao Senhor. E quando nós olhamos isso, e hoje sabemos que a tribo, que não existe mais essa divisão, não é verdade? Não existe mais essa divisão de quem é levita, não existe. O templo não existe mais. É claro, a Bíblia fala que um terceiro templo há de ser construído antes da vinda de Cristo. E com a construção deste templo, o que era no passado retornará. Haverão os levitas, né, que com toda certeza já foram identificados, mas hoje eles não estão identificados. Mas observando essa condição de que os levitas estavam espalhados por todo o território de Israel, nós pensamos que o Senhor, ele levanta adoradores em todo o planeta Terra. Quando nós vamos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa,
o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem proporcionou tudo isso a nós? Foi Jesus Cristo. Jesus nos levanta como um povo eleito, como um sacerdócio real, como uma nação santa, para que nós venhamos a anunciar as virtudes dele, porque ele sim, verdadeiramente nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus Cristo nos deu a oportunidade de sermos salvos. Jesus Cristo pagou um alto preço para que o pecado não fosse mais algo definitivo nas nossas vidas e nem a morte eterna, mas que nós pudéssemos ser salvos através do seu sangue precioso. Você foi levantado como um eleito para adorar o Senhor, para exaltar o santo nome dele. Você foi levantado para ser aquele que pode falar diretamente com o Senhor, anunciar as suas boas obras, anunciar a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, olhe para você mesmo, olhe para você e veja Cristo na sua vida. Olhe para você e veja que como os levitas foram levantados para estarem no meio de todo o Israel, nós fomos levantados para estar no meio deste mundo, adorando o verdadeiro Deus, adorando aquele que vive e reina para sempre, adorando aquele que é o único que reina nos céus, na terra, debaixo da terra, em todos os lugares. O Senhor reina e somos nós levantados para estarmos no meio deste mundo, anunciando as boas novas, anunciando a salvação em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Então toma posse desta palavra. Não esmoreça, não se sinta fraco, pelo contrário. O Senhor te elegeu para que hoje você esteja proclamando a verdade, a palavra, adorando, exaltando o Senhor. Os levitas naquele tempo, eles liam, os sacerdotes, né? Eles liam os rolos, liam ali a palavra, né, que foi deixada por Moisés. Hoje, nós é que somos os leitores da Bíblia Sagrada e somos aqueles que o Senhor levanta para anunciar em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.